Sabe, às vezes me pego pensando em como um copo d'água pode conter uma tempestade inteira. É curioso, não é? Às vezes, algo tão pequeno em nossa vida, tão insignificante, visto de fora, parece desafiador por dentro, parece que vai transbordar, arrasar tudo, como se o mundo fosse acabar. Quantas vezes você já sentiu que o mundo ia desabar e, dias depois, ao olhar para trás, percebeu que era só um copo d'água? Vivemos em um mundo onde tudo é potencializado, tudo se amplifica num segundo. Recebemos uma mensagem curta e logo pensamos: o que será que ele quis dizer? Alguém não responde e pronto, nasce uma tempestade. Outro dia, uma moça me contou que ficou uma semana sem dormir direito porque o chefe não respondeu obrigado no fim do e-mail. Uma semana, imagina quanto de energia, de vida se gasta assim. Você já viveu isso? Já parou para pensar quanto de vida se perde? Penso que, como essa pessoa, quantos outros estão se desgastando por algo simples? Quem sabe um sorriso mal dado, um suspiro a mais, um olhar que você não gostou. E o pior é que essa tempestade não fica só dentro do copo. Ela transborda, machuca quem está ao redor, desgasta quem a gente ama, gera discussões que nascem do nada. Conheço um homem que ficou anos sem falar com o seu irmão por uma briga boba. Quando finalmente reconciliaram-se, perceberam o quanto perderam. A tempestade deles era só um copo d'água. Mas como sair disso? Como transformar o copo em algo calmo, pacífico, onde o vento não assusta? Respire agora comigo. Sinta o ar entrando e saindo. Sinta que nesse instante não há nada que precisa ser resolvido. Só o silêncio e o ar. E no fundo, o que a gente mais quer é a paz. Queremos que a voz que grita dentro se acalme. Existe uma voz que, quando ouvida, aquieta toda a tempestade. Uma voz que fala dentro, bem dentro da gente. Há muito tempo, alguém estava em um barco e uma grande tempestade surgiu. Os companheiros de viagem gritaram, temiam, achavam que tudo ia acabar. E ele, em meio ao medo deles, levantou-se, olhou para o vento e disse: silêncio, fique quieto. Naquele instante, o mar se fez calmo, a tempestade se acalmou. Essa voz ainda fala hoje. E não é sobre o mar,
mas sobre a tempestade dentro de nós. Essa mesma voz fala nos dias de hoje profundamente e só aquieta-nos. Neste sentido, gostaria que você pudesse aquietar-se. Preste atenção na narrativa de Marcos, capítulo 4, versos de 39 a 40. Ele nos diz: então ele, Jesus, levantou-se, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. É isso mesmo. É um relato de Jesus com alguns dos discípulos. Eles estavam atravessando um lago e veio uma tempestade. Todos ficaram com medo, temiam em perder a vida. Jesus foi bem direto. Silêncio, fique quieto. Jesus deu uma ordem única e o vento parou e tudo ficou calmo. Como estão as tempestades da sua vida? Quem você está buscando nos momentos de aflição? Você tem um porto seguro, um bom abrigo em meio à tempestade? Olhe o que ocorreu com essa ordem. O vento parou e tudo ficou calmo. Os discípulos de Jesus viram o vento parar e virar calmaria. Aí Marcos continua a narrar o que se passou depois. Aí Jesus perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Será que essa pergunta se aplica para os nossos casos de hoje? Você anda assustado, tremendo, com dúvida em seu viver e com o seu futuro? Qual hoje é a sua maior tempestade? Ela se resume no copo d'água? Talvez hoje você esteja com o coração pesado, cheio de medos, culpas, preocupações. Talvez ache que não há saída, que o barco vai afundar. Mas a verdade é que essa voz também diz: você não está só. A voz de Cristo nos lembra que, mesmo quando parece que tudo vai desmoronar, há alguém que se importa, que está presente e que pode acalmar o que parece impossível de acalmar. Querido, às vezes não é o mundo lá fora que precisa mudar. É o mar aqui dentro que precisa escutar essa voz. E se hoje você parar, silenciar e escutar, talvez descubra que a tempestade já está começando a se acalmar. Posso ser redundante agora, mas entenda que essa voz ainda fala hoje. E não é sobre o mar, mas é sobre a tempestade dentro de nós. Talvez hoje você precise ouvi-la. Talvez seja só um sussurro, mas ele já pode começar a mudar tudo. Porque, no fundo, a vida não é sobre controlar o vento, mas sobre encontrar paz que vem de dentro. Aquela paz que ninguém pode roubar. No próximo vídeo, vamos aprender juntos a escutar essa voz, a descobrir, no meio do barulho do mundo, o silêncio que cura, que renova, que dá forças. Fique comigo, porque a tempestade lá fora não precisa ser a tempestade aqui dentro. E quando tudo parece desabar, vamos lembrar: há uma voz que acalma o mar e que acalma o nosso coração. No mais, compartilhe com alguém esse caminho
em meio a tempestades da vida e seja uma luz que brilha. Deixe o seu legal, inscreva-se em nosso canal. Tchau, querido!